A paz do Senhor, meus queridos irmãos e queridas irmãs, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, direto de Machacalês, para continuar o nosso estudo sobre o Espírito Santo. Eu me chamo Joselena, esse aqui é o meu esposo. Pastor Erinho Ferreira, paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Então, nós vamos prosseguir com o nosso estudo, conforme nós damos início, mas antes queremos esclarecer um pequeno detalhe. Então, nós tínhamos falado no outro vídeo que iríamos falar neste agora sobre o selo do Espírito Santo, né? E sobre as três visões diferentes, né, a respeito do Espírito Santo. Mas achamos por bem falar sobre o cumprimento da promessa. Para que fique mais fácil de ser entendido o tema. Então, para que o vídeo também não fique muito longo, a gente vai falar sobre esse assunto e no próximo a gente segue falando a respeito dos outros subtemas, ok? Muito bem. Então, como nós falamos no outro vídeo, Jesus, ele antes de partir, ele ratificou a promessa do Pai, de que ele iria, mas enviaria o Espírito Santo, o Consolador. Vou pedir minha esposa para ler aqui em Lucas, capítulo 24, os versículos 45 ao 49. Se você quiser acompanhar com a gente, abra sua Bíblia aí em Lucas 24, ou então anote, para depois você ler. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados e a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. E o versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Tá vendo? Então Jesus, ele quando ele ressuscitou e apareceu para os discípulos, ele então abriu o entendimento do discípulo para compreender as Escrituras, porque até aquele momento os discípulos não tinham compreendido o plano da salvação, eles estavam com a compreensão completamente terrena, e Jesus então, ele abre o entendimento para que eles compreendessem todo o plano da salvação, e Jesus mostra para eles que o projeto de Cristo é pregar o arrependimento de pecado para a remissão, né, o arrependimento para a remissão de pecados para todas as nações, não só para os judeus, mas para todas as nações. E Jesus deixa claro que eles é quem fariam esta tarefa, eles seriam as testemunhas de Jesus. E Jesus fala assim, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto recebais a promessa do meu Pai. Vamos ler também em João, capítulo 20, versículos 21 e 22, para compreendermos melhor. Disse-lhes então Jesus segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Olha, tá vendo? Então Jesus falou, né? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E sopra sobre eles como um ato simbólico e diz, recebeis o Espírito Santo. E o Espírito Santo não desceu na mesma hora que Jesus soprou sobre os discípulos, mas foi acontecer 10 dias depois da sua subida ao céu, que vai se cumprir em Atos capítulo 2. É o cumprimento da promessa, é o revestimento de poder, é a capacitação para que os discípulos fossem capazes de ser testemunhas de Jesus, enfrentando perseguições, controvérsias, enfrentando todo tipo de contratempo, mas sendo firmes e constantes na missão que Jesus entregou para eles. Leia aí, minha esposa. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Olha que maravilha!
Imagine você numa reunião dessa, 120 pessoas ali perseverando em oração, como está escrito no capítulo 1, que os discípulos, juntamente com os irmãos de Jesus e a mãe de Jesus e outras mulheres, permaneceram perseverando, unânimes em oração, clamando, aguardando a promessa chegar. E aí no capítulo 2, a Bíblia diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, Jesus, ele envia a promessa. Então, a promessa chega manifestando dois sinais bem claros e assim, inconfundíveis. O primeiro sinal diz respeito à audição, ou seja, eles ouviram um som como se fosse de um vento. Não foi que veio o vento de fato, mas veio aquele som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Então eles escutaram, todos eles que estavam ali escutaram este som, este barulho do Espírito Santo chegando. E o segundo sinal, visível, primeiro audível e o segundo visível, ou seja, o Espírito Santo desce como fogo para se cumprir aquela palavra onde João Batista diz que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, com fogo é justamente falando do batismo do Espírito Santo, revestimento de poder, capacitação, porque o Espírito Santo desceu como fogo. E foram vistas línguas de fogo, chamas de fogo. Se você parar e olhar uma fogueira, você vai ver chamas de fogo subindo, né? Nesse caso aí, eram chamas de fogo, mas ao invés de estar subindo, estavam descendo chamas de fogo sobre a cabeça de cada um dos discípulos. E quando elas pousaram sobre a cabeça de cada um dos discípulos, todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha que maravilha! Então, o Espírito Santo desceu fazendo barulho. É como se dissesse: estou chegando, cheguei. E aí foi aquele barulhão, aquele movimento tão forte que chamou a atenção da cidade inteira. A cidade de Jerusalém, ela é grande, mas os habitantes da cidade, eles escutaram o barulho de longe e eles vieram para ver, para saber o que estava acontecendo ali. Então se reuniu na frente do cenáculo uma grande multidão, inclusive tinha pessoas estrangeiras de várias nacionalidades diferentes que se reuniram ali para ver o que estava acontecendo. E os discípulos cheios do poder, falando em outras línguas, todos sendo revestidos de poder, de autoridade do Espírito Santo, e de repente eles começam a falar na língua nativa dos estrangeiros. Eram ali só homens simples, os discípulos, homens, eram galileus, uma região simples da Judéia, de Israel, e eles não sabiam falar nas línguas nativas daqueles estrangeiros, mas o Espírito Santo os capacita para que eles falem nestas línguas, para que os estrangeiros entendam que ali tem a mão de Deus. Tem pessoas que falam que o Espírito Santo usou os discípulos para falar na língua dos estrangeiros, para que os estrangeiros entendessem a mensagem do Evangelho. Isso é mentira, porque os estrangeiros que estavam morando em Jerusalém já sabiam falar a língua nativa ali, a língua local, que era o hebraico, e também sabia falar a língua universal, que era o grego. E prova disto é que Pedro, ele se levanta depois disso e prega para toda aquela multidão numa língua só, ou seja, Pedro prega para todos em grego, e todos escutam e entendem a mensagem que Pedro prega. Então, o objetivo do Espírito Santo em usar aqueles discípulos para falar na língua dos estrangeiros não era para que eles entendessem a mensagem do Evangelho, mas era para mostrar para eles que ali era a mão de Deus, que ali tinha o poder de Deus, que era algo sobrenatural. Então, veja, o Espírito Santo ele chega marcando o início da igreja, o início da trajetória da igreja, da trajetória de evangelização, de testemunho, de testemunhação da mensagem da cruz, e capacita os discípulos, e a partir daquele momento a igreja começa a ganhar almas para o Senhor Jesus, começa a ganhar vidas e reunir pessoas de todas as nacionalidades para
congregar a igreja. Inclusive, neste mesmo dia, Pedro prega e se convertem quase 3.000 almas na primeira mensagem, né? Foi Pedro que pregou para se cumprir aquela palavra que Jesus disse que estaria dando a ele as chaves do reino, as chaves do céu para abrir, né, as portas dos céus. Então, isso se cumpre justamente quando Pedro ele se levanta, é o primeiro a pregar e a ganhar quase 3.000 almas para o Senhor Jesus. E a igreja então começa a crescer de uma forma extraordinária, maravilhosa. Este é o poder de Deus. Então, você quer ser evangelista, você quer ganhar almas para o Senhor Jesus, você quer ser útil na obra de Deus, no reino de Deus, entenda, você precisa ser capacitado pelo Espírito. Você precisa, antes de ser testemunha de Jesus, você precisa ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Nós queremos que o Espírito Santo encha a sua vida. E se você ainda não faz parte do corpo de Cristo, não fez uma aliança com Jesus, este é o momento de você orar ao Senhor e se juntar ao rebanho do Senhor. Queremos que você receba o poder de Deus, a autoridade do Espírito Santo para ser testemunha. E a testemunha, ela fala daquilo que viu e ouviu. Então não tenha medo de falar aquilo que você vivencia em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Curta esse vídeo, compartilhe, comente, coloque suas dúvidas, porque nós vamos continuar com esse estudo. E queremos convidar você a orar conosco. Feche aí os teus olhos e vamos pedir que o Espírito Santo possa encher a sua vida e capacitar você. Amém? Amém. Pai querido, soberano e eterno Deus, nós queremos, meu Pai, te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade de estar anunciando, ó Deus, a tua palavra, anunciando as boas novas de salvação, Senhor, ó Deus, por cada um, ó Deus, que vai ouvir esta mensagem, ó Deus, vai assistir esse vídeo, que o Senhor possa tocar no coração dele, meu Pai, que o Senhor possa falar com ele de uma forma extraordinária, aquilo, meu Pai, que eu não posso fazer, que o teu Espírito faça, meu Pai, porque eu só posso falar, mas quem convence é o teu Espírito. Ó, meu Deus, eu te peço que teu Espírito possa atuar, ó Deus, em cada pessoa que vai estar ouvindo e assistindo, ó Deus, este vídeo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe.